Olá, alunos, tudo bem? Pessoal, vou fazer aqui brevemente para vocês uma correção aqui da atividade 2, a atividade símbolos e caracteres a serviço da comunicação, aqui da apostila do nono ano do Ensino Fundamental, volume 2, segundo bimestre, nas páginas 21 e 22, a respeito de caracteres e emoticons ou emojis. Tenho certeza que vocês gostaram dessa tarefa. Ela foi uma sequência aqui dessa situação de aprendizagem que a gente falou da linguagem visual, e aqui a gente aborda o uso de símbolos e caracteres na comunicação. Então, primeiramente, você tem aqui essa questão 1, que é bem básica, a respeito desses sinais de pontuação, né? O que eles significam para você. Então, espero que você tenha respondido aqui a respeito dos dois pontos, do ponto e vírgula, né, e dos parênteses. Então, os dois pontos servem então para indicar uma pausa, né, para anunciar uma informação, um conteúdo que vem a seguir, numa dada sequência textual. O ponto e vírgula é uma pausa, né? Uma pausa maior que a vírgula, vamos simplificar assim, né? Porém, é uma pausa de uma sequência de construções que já possuem vírgula. Então, quando você está coordenando orações que já possuem na sua estruturação vírgula, você usa ponto e vírgula. Tá? Também é utilizado ponto e vírgula para indicar uma lista de tarefas, por exemplo. Tá? E os parênteses para intercalar uma informação, né, para você isolar uma informação que não compõe a sequência sintática textual, porém deve ser inserida naquele momento do texto ali como uma informação necessária para a compreensão de algo, tá certo? Então, onde eles são usados? Eles são usados nos textos e servem para esses motivos que eu acabei de explicar, tá certo? Agora, reorganizados esses elementos, esses caracteres textuais aqui, eles podem ter outros significados, né? E é nisso que a comunicação humana, sobretudo nos meios digitais, nos computadores, e mesmo nos celulares, alguns anos atrás, quando a nossa comunicação por esses meios digitais era mais limitada às possibilidades textuais dos caracteres do teclado, né? Aí ocorriam essas combinações que passavam a ter novos sentidos, não é? Então aí você certamente já conhece aqui esses dois pontos como parênteses, é alguém sorrindo, alguém dando uma piscadinha, uma piscadela aqui com o olho direito, ou alguém triste, né? Então nesse sentido eu tenho certeza que você foi muito bem nessas questões aqui, porque você já conhece os significados que esses caracteres aqui combinados dessa forma adquirem nos contextos de digitação, tá certo? Aí você tem aqui um breve esclarecimento a respeito disso, né? Como eu acabei de falar, dos primeiros computadores, a primeira comunicação via mensagens, ou chats, ou salas de bate-papo, e quando a nossa comunicação digital ela era limitada ao uso do caractere do teclado, né? E aqui a explicação do que significa a expressão emoticon, ou seja, é a soma de emoção com ícone, tá? Emoção em inglês, emotion, que tem o T, com a palavrinha ícone, que é icon, tá? Então, é uma junção aqui de palavras em inglês. Emotion mais icon, tá? Então, daí, emoção mais ícone, o que significa, portanto, essa significação, essa simbologia a partir, então, de ícones, de caracteres, tá? E que vai evoluir para esta escrita gráfica dos símbolozinhos desses desenhos múltiplos que significam isso, tá certo? Aí na questão 3 eu acabei fazendo diferente para vocês aqui, tá? Porque aqui é para você desenhar os emoticons gráficos, na verdade são esses aqui, ó, né? Esses emoticons, símbolos, caracteres que você já encontra no teclado do celular. Então nesse sentido eu acho que é muito mais fácil, né? Então aqui eu acabei usando os emoticons textuais. E aqui esses emoticons de texto, eles são mais antigos e também talvez mais curiosos, tá? Agora, então, para você responder isso aqui, os desenhozinhos que você deveria fazer no caderno seu, né? Aí você pode considerar aqueles disponíveis no teclado do celular, tá? Mas o que quero falar para vocês sobre isso um pouquinho? Que isso é muito interessante a gente saber que existe uma convenção internacional sobre isso, né? Então, para você definir o que é o emoticon gráfico para bravo, feliz ou triste, existe uma tabela internacional e é nessa tabela que
os programas da internet, os aplicativos, se baseiam para gerarem aqueles símbolos. E onde que a gente encontra isso? A gente encontra no site unicode.org, então é uma convenção internacional a respeito disso, onde você encontra todos os caracteres, como eles são definidos, os códigos que são usados nas linhas de programação para cada um desses caracteres, inclusive desses emojis. Então existe toda a história desses caracteres, esses pictogramas ou pictográficos, né, ou gráficos, símbolos pictóricos, ou seja, desenhos. Existe toda a história dele, aqui é um site em inglês, tá? Mas você pode também tentar traduzi-lo usando aqui os recursos de tradução, né? E existem as convenções publicadas, os catálogos, como por exemplo esse catálogo que é o catálogo aqui versão 13.0, né, que traz aqui toda a linha de emoticons, os códigos utilizados nas linhas de programação e o desenho básico. Tá? Depois, em relação ao colorido, isso pode variar um pouquinho de um aplicativo ou software para o outro, certo? E esse aqui, ó, ele tem então validade até 2020, tá? Então, o que acontece? É interessante a gente saber que isso não é aleatório, mas é uma convenção internacional. Tá? Nesse sentido, é muito legal a gente saber e acompanhar isso e aproveitar essa atividade para ter essa informação. Tá bom? Aqui, portanto, eu resolvi escrever com os emoticons textuais, que eu achei que ficaria mais interessante. Esse aqui era o bravo, esse aqui é o feliz, esse aqui é o triste, ó, o rostinho aborrecido. Né? Esse TNT aqui, a perninha do T são as lágrimas chorando, o N é o narizinho. O QQ aqui, o tracinho do Q, a perninha que tem do Q, também é lágrima descendo. Né? Desconfiado, com dúvida, dando risada, é a letra D. Deixa eu aumentar o zoom para melhorar para você aqui. Com vergonha, assustado. Né? Aí não tem, na forma textual, esses três aqui. Tá? E chorando, tem vários tipos, mas esse aqui é o mais comum. Então, mas lembrando, aqui era para você usar os emoticons gráficos. Então era para você desenhar da maneira como estão nessas convenções que você encontra no seu próprio teclado do celular, tá certo? Aqui sim você deveria relacionar os emoticons de texto. Então, por exemplo, esse aqui, o 1, é usando boné, né? O Dzinho aqui é o bonezinho. Esse 2 aqui é usando fone de ouvido. Tá? Esse aqui é o fone de ouvido em cima da cabeça. Esse terceiro aqui é usando gravata. A gravatinha borboleta. Agora você atinou? É tipo a gravatinha borboleta, aquele xizinho que fica bem no peito. Esse Bzinho aqui é o óculos, usando óculos. E esse último aqui, o 5, é então usando aparelho dentário. Tá? Como que aqueles quadradinhos que ficam no dente. Tá certo? Então, bem, última coisinha que eu quero falar para vocês é esse Dick Web aqui, tá? Um dicionário da web de emoticons. Vamos abri-lo para ver. Tá? Então, é uma base de texto, de informação que você tem desses emoticons. Mas eu tenho uma outra que eu queria comentar com vocês, pensando já na próxima atividade, que é essa aqui. Ó. Esta lista de emoticons que você tem numa página wiki. Tá certo? O que é uma página wiki? É uma página colaborativa. Ou seja, dentro da Wikipedia, ou da Wikipédia, já falando em português, as pessoas podem colaborar, né, acrescentando, editando informações. Tá? Então vamos direto da Wikipédia, que é de onde essa lista saiu. Tá? Estou aqui na Wikipédia em português. Eu vou pesquisar aqui emoticons. E a gente tem toda a história aqui. Tá? E se você quer alterar, colaborar com esse processo, você pode vir em editar. E aí você altera algo desse artigo aqui sobre emoticon, acrescentando informação, algum saber, corrigindo uma informação errada, tá? Então esse é o conceito de página wiki, da qual a gente vai falar na próxima aula, tá certo? Então eu queria só aproveitar aqui
o momento que a gente está falando dos emoticons, a gente chegou àquela lista de emoticons que foi retirada aqui da Wikipédia, então quero aproveitar e mostrar para vocês esse recurso. Tá? Eu não vou editar nada aqui, tá? Porque não pretendo fazer nenhuma correção nesse artigo, mas a gente vai falar sobre isso em breve. Ó. Veja aqui, ó, inserir parágrafos, tá bom? Então é isso aí. Beleza? Tchau, tchau para vocês. Até mais.